Hoje eu, um paleoartista, vou refazer os designs do primeiro episódio da série The Dinosaurs, da Netflix. Vou refazer alguns designs que eu particularmente não gostei e eu vi que a comunidade, de entusiastas da paleontologia também teve suas críticas, e eu quero mostrar pra vocês qual que seria essa diferença do que foi retratado ali na série pro que um paleoartista realmente faria, né? E os detalhes muito importantes que eles esqueceram na anatomia, na aparência desses animais, que deveria ter sido levado em consideração para principalmente não confundir o público, tá bom? Porque tem muito bicho que acabou sendo confundido ali, né? E o grande público pode pensar, ué, mas esse bicho é igual ao outro, né? Não tem algo assim? Às vezes as pessoas até podem aceitar a representação incorreta e pensar que o bicho era daquele jeito mesmo, mas tá faltando muitos detalhes em alguns bichos. Pessoal, a área de membros tá aberta, tá bom? Eu já comecei a postar algumas timelapses lá, as minhas speed arts de paleoarts autorais, e também tô começando a postar as speed arts comentadas das comissões que eu faço de paleoarte. Então tô explicando meu processo ali, passo a passo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. E na área de membros eu quero começar a fazer lives pra vocês, desafios, tá? A gente vai estar desenhando junto, vai ser muito massa. Então, se vocês gostarem do tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui pro grande público, vocês vão adorar o que eu vou trazer na área de membros, tá bom? A gente vai estudar grandes paleoartistas. Eu, ao longo do tempo, vou tentar fazer aulas sobre paleoarte também, tá? Confia em mim, eu vou fazer sim. Pode demorar? Pode, porque eu sou só um, mas eu vou dar conta, hein? E por favor, hype esse vídeo aqui, tá? Não esquece de hypar o vídeo não, porque é assim que eu me destaco durante as primeiras semanas, tá bom? Então você me ajuda bastante hypando esse vídeo. A área de membros, a partir de R$15, você já vai ter acesso a tudo que eu postar, acesso antecipado aos novos vídeos, às speed arts, aos vídeos exclusivos que eu vou fazer pros membros, aos shorts que eu vou fazer respondendo perguntas de vocês, as lives, tudo. Ah, Heitor, e os outros valores que você colocou lá, você é insano? É você que é louco, você que vai ser o louco e vai tá pagando esse valor um pouquinho a mais, a depender, você que escolhe, só pra me ajudar, porque você não vai ganhar nada em troca. Todos os benefícios que você vai ter pagando a mais vão ser os mesmos do valor mais baixo, que é R$15, tá bom? Você não vai ganhar absolutamente nada, você só vai tá me ajudando, tá bom? Então é só se você quiser, não precisa, pode ficar só no nível 1 lá mesmo, não tem problema nenhum, é só se você quiser me ajudar pagando uma quantia a mais, tá bom? Vocês vão ter acesso a tudo pelo valor mínimo de R$15. É nóis, tá bom? Eu adorei essa série do The Dinosaurs, achei muito boa mesmo, principalmente o último episódio, né? Eu fui gostando mais à medida dos episódios foram passando, né? Adorei o terceiro episódio, porque, claro, né? Tem o meu favoritinho ali, o espinossauro. A forma que mostraram o comportamento dele, eu adorei, tá bom? Foi uma forma muito diferente, assim, de mostrar o comportamento de um espinossauro pescando. Eu achei uma maneira muito mais inteligente de mostrar isso, entre outras formas, até o tiranossauro predando o anquilossauro, nessas estratégias ali que os animais tiveram nessa série, eu gostei muito da forma que ela representou esses comportamentos. E assim, a série também, ela traz essa representação ali, né, da vida pré-histórica de uma maneira mais hollywoodiana, digamos assim, né, menos documentário, parecia que tinha mais, que tá contando uma história, não sei o quê. E eu gostei, sinceramente eu gostei da forma que eles trabalharam, porque não me pareceu muito forçado na maioria das vezes. Eu trago até o próprio exemplo do Spinosaurus. Achei que eles mostraram de uma forma muito inteligente, de uma forma cinematográfica, que conta uma história, mas uma história plausível ainda, sabe? O pterossauro lá naquela ilha de saurópodes miúdos também, né? Enfim, achei que a forma que foi contada, que foi mostrada a cena, foi muito interessante. Mas no geral gostei muito, principalmente o último episódio. Ele tem esse ar meio que toca no nosso coração, né? De você ver os dinossauros e o meteoro e as consequências ali, né? Mas principalmente a parte que eu mais gostei, assim, foi quando eles começaram a mostrar as aves e todo o comportamento das aves atuais. Eles faziam meio que um flashback com as representações que eles fizeram pra mostrar, olha, os dinossauros, assim, a gente não tem a grande certeza de que o comportamento dos dinossauros era tão parecido assim com o das aves atuais, mas, né, pelas aves serem uma linhagem de dinossauros terópodes, grande parte do comportamento desses animais foi inferido pelas aves, né? E aí eles fazendo esse flashback de, tipo, do canto, dos bichos correndo, cara, eu achei isso
cereja do bolo. E foi muito lindo, tá? Mas agora vamos falar mal da série, tá? Já dei minha introdução aqui, falando coisinha bonita. E eu vou agora mostrar pra vocês algumas cenas aqui e eu selecionei, ó, que eu gostaria de comentar somente a aparência dos animais, tá? E a primeira aqui, eu peguei, se eu não me engano, esse pseudosúquio aqui, ó, né, um crocodiliano terrestre, né, do Triássico. A galera tá falando que esse daqui seria o Smoke. Não sei, mas pode ser. E o que eu queria mostrar pra vocês aqui é uma coisa bem rápida. Eu vou refazer o design dos outros que eu vou mostrar aqui, né? Vocês podem ver na minha camada que eu separei 4, ó. E eu vou comentar com vocês. Mas porque eu só quero me atentar a uma coisinha. E seria esses pezinhos lindinhos aqui que fizeram. Que me... Vocês vão me achar chato, mas ó, eu me incomodei com esses pés. Por quê? Porque simplesmente a forma que esse animal está andando é uma forma errada. Os crocodilianos, ó, vamos lá. Quando você vê um crocodilo, ó, vou fazer o desenho mais bosta de um crocodilo, mas ó, tem a cabeça dele. Olha só a diferença desse pezinho de crocodilo. Vamos fazer o pé de um dinossauro agora. Qual que é a diferença desse pé para esse pé aqui de um crocodiliano? É a forma com que esses animais pisam no chão. Os dinossauros, como as aves, você pode ver aí em qualquer ave do mundo, né? Eles andam na ponta dos dedos, ó. Isso daqui não é o pé do dinossauro. Isso tudo é o pé do dinossauro. Só que eles andam na ponta dos dedos. Isso aqui é o calcanhar. É como se você andasse de salto alto, por exemplo. Só que sem o salto. Quando o dinossauro ele pisa com o pé inteiro no chão, geralmente ele tá adotando uma postura de descanso. Então, ó, agora sim, o pé dele tá aqui descansando, ó. Ó, o dinossauro repousando, ó. Dá pra entender isso? Que tudo isso aqui é o pé, ó. Por isso que ele tá tão comprido, porque os dinossauros têm esse metatarso aqui, a depender da linhagem, né? Mas você pegar, tipo, um avestruz, vamos pegar um avestruz, ele tem essa pernona aqui, nesse metatarso gigantesco. E os crocodilianos, eles não andam desse jeito. Eles pisam com o pé inteiro no chão. Então, eles pisam com esse pé inteiro, eles não andam na ponta dos dedos. E tem até um nome pra isso, né? Dinossauros, pelo menos assim, os terópodes, como as aves, como o tiranossauro, como o espinossauro, o velociraptor, não sei o que, eles são digitígrados, ou seja, os dedos é que dão base, sustentação pra esse bicho caminhar. O resto do pé fica erguido. Já os crocodilianos, não. Os crocodilianos pisam com o pé inteiro no chão. Inclusive, nós também pisamos com o pé inteiro no chão. A gente não anda na ponta dos dedos. E o que acontece com esse crocodilo aqui, ó? Tudo bem que aqui, tá? Especificamente nessa cena, ele só tá dobrando o pé, né? Essa daqui ele já tá em repouso. E aí, enfim, se você for ver todos os crocodilianos, todos os pseudosúquios terrestres que apareceram nessa série, eles andam desse jeito, tá? E é isso que me incomodou. Porque, cara, imagine se você visse um dinossauro. Aí, ó, imagine se você visse um dinossauro andando com os pés assim, ó. Porque, né, ao invés de ser isso e isso, não, ele vai pisar com o pé inteiro no chão, então vai ser desse jeito. Ficaria esquisito, né? Pra mim é o mesmo sentimento quando você vê um crocodilo andando, tipo, na ponta dos pés, assim, né? Na ponta dos dedinhos. Agora eu vou fazer só um leve desenho aqui, só pra vocês entenderem. É basicamente isso. Essa devia ser a postura desse animal, tá? Devia estar com esse pezinho aqui inteiro no chão e não com a perna totalmente dobrada assim, né? Desse jeito tá errado, eu sei que é um detalhe muito bobo, mas eu precisava falar porque me incomodou profundamente, tá bom? Fiquei muito abalado com isso. Ok, vamos pro próximo. O próximo é o nosso querido rincossauro, que a galera tá falando que esse daqui seria o Hiperodapedon, eu acho que é assim que fala. Enfim, é um tipo de rincossauro, né, que foi mostrado na série. E aí eu trouxe aqui, ao lado, algumas imagens de referência pra eu apontar algumas coisas pra vocês. Tá faltando muito detalhe anatômico aqui, tá? Tá faltando muita coisa em relação à anatomia do bicho. Por exemplo, essa região aqui, ó, da mandíbula dele, cadê os dois prolongamentos de osso que ele tinha aqui? Porque ele tinha esse prolongamento aqui da maxila. A boca desse bicho era assim, ó. E esse bico encaixava aqui. E eles tiraram isso, ó. E dá pra ver. E aí, aqui o bico tá cobrindo, mas teria do outro lado também, ó. As representações de paleoarte aqui do Caetano, por exemplo, ó, um grande paleoartista, colega nosso, né? Dá pra ver aqui mais nessa imagem, ó. Tá vendo que esse bico, a mandíbula, ela se divide num bico
digamos que duplo assim, né? Um para um lado, um para o outro, para encaixar esse grande bico aqui da maxila. Enfim, é claro, né? Isso com base em quê? Uai, com base no esqueleto que foi encontrado, ó. Na mandíbula encontrada mesmo, o fóssil tem essa divisão na ponta da mandíbula. Tá faltando esse detalhe. Outra coisa, quando você vai ver os olhos desse bicho, o que eu teria para falar dos olhos? Eles estão muito para frente. É como se... Ó, isso aqui é um crânio do Hyperodaperon, né? Tá vendo esse buraco? É a órbita do bicho. Agora, nessa representação, é como se a órbita, ela tivesse pra frente, né? É como se ela tivesse nessa posição aqui. E o que estaria de errado nisso é que, como a órbita, ela, né, no esqueleto, ela tá posicionada um pouquinho mais acima, ó. Se vocês forem ver na representação do Caetano, esse animalzinho, ele teria os olhos meio que saltados, né? Um pouco pra fora, digamos que pra fora do crânio, daria um volume a mais aqui, ó, nessa região. Eu vou até fazer aqui, sei lá, os olhos, ó, vou pintar de branco. É como se em vermelho, que eu fiz aqui, ó, em vermelho, só pra vocês enxergarem, fosse a órbita, tá? Esse mesmo buraquinho aqui, ele fosse mais aqui em cima, e aí o olho se encaixaria aqui, seria de uma forma um pouco mais saltada da cabeça, inclusive até um pouquinho mais virada nessa direção, ó. E claro, né, seria revestida ali pelos tecidos moles, que daria um olho para ele mais alto, um olho mais saltadinho mesmo, e não um olho que ficaria em direção... Ele ficaria engraçado? Ficaria, mas o olho dele é saltadinho mesmo, tá vendo? Como se fosse um olhinho de sapo, né? Eu acho que é a coisa que eu consigo relacionar agora. Mas seria meio que isso, teria esse aspecto meio de olho saltado mesmo do animal. Mas esse não é o caso, ó. Eles fizeram um olho bem para baixo do crânio, né? E aí a gente, no caso, perdeu esse detalhe anatômico, né? E por último, esse narizinho e essa representação do bico. O que que acontece, ó? Em vermelho aqui de novo, essa representação, esse buraquinho aqui, ó, que eu tô pintando, seria a narina dele. Só que vocês podem ver que esse buraquinho, ele meio que desce até aqui, né? Por quê? Porque a narina, ela tá ligada junto com os ossos que formam esse bico do animal, que seriam os ossos da pré-maxila aqui, ó. Eles se estendem até aqui. Por isso que esse buraco aqui do nariz, né, ele meio que se prolonga até embaixo, mas aqui já não são os ossos nasais, já são os ossos que formam o bico, pré-maxila. Esse aqui é o bico do rincossauro, tá? Esses aqui são os dentes desse animal, olha como que são pequenos esses dentes, inclusive os dentes da mandíbula, ó. Aqui é como se a gente estivesse vendo um animal aqui, ó, assim, de lado, ó. Aqui seria o olho, mas esse seria o bichinho. Então ele tem dentes muito pequenininhos. E enfim, por que que essa representação do nariz está errada? Porque o nariz era para ser representado aqui em cima. Ele não era para descer tanto aqui, porque a partir dessa região aqui, ó, já é a região da pré-maxila que ela sustentaria um outro tipo de tecido que formaria um bico nesse animal. E inclusive eu não sei que tipo de representação é essa que eles fizeram aqui, mas parece que essa região aqui que eu estou circulando, ó, é uma região queratinosa, de tecido duro. E de repente eu não entendi por que que mudou aqui, ó, o tipo de tecido, porque isso aqui agora parece um dente, mas esse bico não é um dente, ele é realmente um bico. Os dentes da parte de cima do crânio dele são isso daqui, ó, são essas várias coisinhas. Isso aqui é o dente desse animal, mas esse bico aqui não é um dente. E portanto, essa representação do Caetano, ela é muito legal, porque mostra que esse bico, ele tem ali um tipo de tecido, sim, duro. Esses de baixo aqui também, um tecido mais duro, talvez algo queratinoso mesmo. Enquanto ao redor aqui, ó, ao redor, esse bicho já tem um tecido mais mole. Isso aqui são lábios que o Caetano fez, ó. Só que ele fez uma transição dos lábios até esse bico virar um tecido duro, entende? E o narizinho tá aqui em cima, o narizinho não desce aqui pra baixo, ó. Eu vou refazer aqui ao lado como que deveria ser, né? Com base nesse crânio aqui, né? No geral, a anatomia, assim, de cabeça desse bicho tá boa, não tá tão errada assim, mas são esses detalhes que eu percebi que realmente tornam a aparência desse bicho algo completamente diferente do que foi retratado. Pronto. Eu não vou mexer mais do que isso. Depois eu vou pintar das mesmas cores aqui, mas agora não. Só pra mostrar como que esse bicho muda, ele fica ele fica muito mais bizarrinho, né? Muito mais feinho mesmo, mas eu acho que ele ficou até mais fofo com esses olhinhos saltados, né? Saltado pra cá e pra cá. Mas realmente, né, tá faltando então esse detalhe aqui do bico da mandíbula duplo, né? Tá faltando esses olhos saltados. Esse bico aqui eu acho que vai ficar melhor na pintura.
Provavelmente a região do bico era queratinosa, mas essa região aqui lateral, ó, já era de tecido mole mesmo. E o narizinho mais pra cima ali. São detalhes que mudam, sim, alguma coisa. Inclusive, eu esqueci de mostrar, mas teve um paleoartista que ele já fez isso, ó. O Matheus Gadelha, ó, ele corrigiu. Então, só pra mostrar pra vocês que eu não tô louco. Ó, ele corrigiu, fez o bico duplo, né? Melhorou um pouquinho a proporção da cabeça, botou os olhinhos mais saltadinhos, né? Mais pra cima. Enfim, essa representação dele também tá ótima, tá excelente. E já melhorou bastante, né? Bom, vamos pro próximo. Bom, o próximo seria, então, esse Tanystropheus. É um arcossauromorfo aí do Triássico, né? Que ele era, basicamente, uma versão terrestre de outra linhagem do Plesiosaurus, né? Um Plesiosaurus apelão terrestre. Dá pra ver aqui, né? Pelo pescoço longo que ele tem e que ele não tem nadadeiras, né, como o plesiosauro, e sim, ele tem essas patinhas, mas com certas adaptações aquáticas, e eu acredito que existe esse debate do Tanystropheus ele ter um hábito um pouco mais terrestre ou ter um hábito um pouco mais aquático, né, fica nesse limiar aí, igual, por exemplo, o próprio Spinosaurus tem, né, porque ele tem adaptações para os dois meios, e aí, né, como é que faz? E aqui tem duas espécies válidas até o momento que eu sei, né, que seria esse Longobardicus e esse Hydroides, não sei. Eu acho que, pelo que a galera escolheu aqui, né, pra representar esse crânio, eu acho que eles se basearam mais nesse exemplar aqui, ó, nessa espécie que é o Hydroides, não sei se assim se fala, né? Só que o que acontece? São detalhes bem bobos, tá? Mas o principal deles é que eu acho que essas espinhas de peixe aqui, ó, que colocaram nele, cara, não sei, isso deu um aspecto bem monstrengo, assim, que provavelmente esse animal não tinha, sabe? Ele sendo um arcossauromorfo, ele podia ter escamas prolongadas no topo da cabeça? Podia, mas aquelas escamas iguais talvez as de iguana, né? Mas enfim, não acho que seriam essas escamas com esse tipo de membrana, sabe? Igual o peixe tem, né? Que no caso nem é escama, isso aqui seriam espinhos, né? De peixe mesmo que ele tem. Então eu não acho que seria assim. Se ele tivesse alguma coisa, talvez escamas tipo aquelas prolongadas que as iguanas têm. Mas eu acho que nem isso, né? Vocês podem ver que na representação aqui do Gabriel Hugueto, ele não fez nenhuma dessas coisas, né? Mas o que eu acho que tá esquisito é o formato da cabeça. Eu vou contornar aqui essa cabeça só pra vocês verem. E depois a gente vai fazer com base no crânio mesmo, que eu suponho que eles tenham se baseado, né? Na espécie que eles se basearam. E agora eu vou tentar me basear nesse crânio aqui e vou fazer por cima dessa imagem. Primeiro tem essa ponta, né? E aí chega na região do olho aqui, né? Ele tem uma órbita bem grandona e aqui já tem meio que uma dobra, né? Pra essa órbita caber. Mas olha, perceba que a linha da boca dele, né? Ela não cai tanto assim, ó. Ela é mais reta, tá vendo? Ó? Ela tem umas curvinhas e tal, mas ela é mais reta aqui, ó. Eles desceram demais. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Seria essa linhazinha mais reta. Tem 1 milhão de dentes aqui, não vou me preocupar em fazer eles certinhos, tá? E aí, na região da mandíbula, essa mandíbula é bem fina. Ela é extremamente fininha, ó. Tá vendo? Ela não desce até aqui, não. Ela é finíssima. E aqui ele tem uma pontinha, né? Dá pra ver que ele tem essa pontinha aqui, não sei se eles fizeram, né? E um detalhe legal desse bicho, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um dente que ele perfura o crânio. Não é à toa que o Gabriel Hugueto fez isso aqui também, ó. É bem interessante, né, ó, o buraquinho, né, porque esse dente é grande demais. Então, talvez esse bicho não teria lábios, né, por ter esse dente grande demais, até mesmo perfurando o crânio. Pode ser que ele tivesse lábios mesmo e perfurasse mesmo assim, né, mas enfim. Então, olha, dá pra perceber? Gente, sério. Heitor, você é muito chato, cara. Você é muito chato, tá bom. É tudo dinossauro, Não é tudo dinossauro, esse bicho não é um dinossauro. Isso aqui chama design. Vocês reclamariam se fizessem o Naruto sem as listrinhas no rosto. A galera ia reclamar. Mas a gente que é chato, né? Por falar que a anatomia do bicho tá totalmente errada. Fala sério, né, velho? Então, dá pra ver como eles fizeram esse formato do crânio assim, ó. O focinho vai afinando e a cabeça, ela é bem alta aqui, ó, mas não seria desse jeito. É tudo muito mais suavizado e principalmente, né, o crânio desse bicho é muito mais fino, cara, muito mais fino. Se eu fosse tentar editar esse crânio pra tentar ficar parecido com o de baixo, eu teria que afinar basicamente o crânio inteiro e aumentar bastante esse olho, né, tá? Olha a diferença. Aí aqui dá pra ver que eles fizeram de qualquer jeito. Eu também não acho improvável, né, a questão dos espinhos, mas eu acho que seriam escamas mais assim, ó, sem membranas, tá?
Não eram escamas de dragão, de peixe, assim, não. Eram escamas tipas de iguana, tá? É o que eu consigo imaginar pra esse bicho, mas eu mesmo não faria, eu deixaria ele sem mesmo, tá? Vamos pro próximo e pro último, né? Liliensternus, né? O Liliensternus. O que eu tenho pra comentar dele? Ele tá idêntico a um Dilophosaurus. E isso é um problema. Porque as pessoas, essa série, ela quebrou a bolha, né? Estourou a bolha e um monte de gente agora, tipo, tá apaixonado por dinossauro, não sei o quê. Ah, voltou essa magia dos dinossauros. O que é muito bom, isso é ótimo. Mas a série tem que tomar cuidado no tipo de representação, porque a pessoa vai olhar esse bicho aqui, ó, e falar, ah, é um Dilophosauro. Aí o cara fala, Liliensternus. Aí o povo fica assim, ué? Mas tá igualzinho ao Dilophosauro, tá idêntico ao Dilophosauro, Jurassic Park, não sei o quê. Por que fizeram desse jeito? Por que os bichos é tudo igual? E o bicho não era igual, não era assim. Vou mostrar aqui algumas representações de paleoarte, tá? Aqui do Miguel, do Mário Lanzas. Mas dá pra ver que essa crista de Dilophosauro, essa carinha de Dilophosauro, não é bem assim, tá, pessoal? Por que fizeram ele com essa crista, essa cabeça muito parecida com o Dilophosauro? Porque eu até separei aqui na filogenia, o Liliensternus, ele tá muito próximo do Dilophosaurus. Ele tá entre o Dilophosaurus e entre um Celophicídeo, como o Celophis, que é um outro dinossaurinho aqui. Enfim, ele tá entre os Celophicídeos e os Dilophosaurídeos, mas ele não é da família dos Dilophosaurídeos. Tá? Não é. Ele está fora da família. E ele é um animal muito fragmentado ainda, tá? A gente não tem tudo. Inclusive, esse crânio aqui, ó, a gente só tem em branco. A gente só tem essas partes em branco do crânio, ou seja, a gente não tem crista, a gente não tem essa parte aqui da cabeça, não temos, é só o que tá em branco. Em cinza, o paleoartista, ele só fez uma breve reconstrução, e por ele estar entre um e outro, muitas vezes as representações do Liliensternus vão se basear no Dilophosaurus, porque não só ele tá próximo do Dilophosaurus, mas o Dilophosaurus é extremamente bem conhecido. Nós temos bastante fósseis do Dilophosaurus, inclusive de como é a sua cabeça, ó. Olha só o crânio do Dilophosauro aqui. Mas aqui embaixo eu trouxe uma imagem. Essa imagem aqui não é um Dilophosauro. Esse bicho é um Dracovenator. Nossa, Heitor, mas ele tá igualzinho ao Dilophosauro. Por que será? Sendo que esse e esse aqui são os únicos materiais que a gente tem desse Dracovenator. Porque o Dracovenator é da mesma família do Dilophosauro. E por isso, na paleoarte, o que é mais certo a gente fazer é se basear nos exemplares mais próximos para reconstruir a aparência de um indivíduo que não é muito bem conhecido, que não tem muitos materiais fósseis. É por isso que a representação do Dracovenator é muito parecida com a do Dilophosauro. Mas reparem que esse pontilhado aqui, ó, o artista fez como se a gente não soubesse se esse animal tinha crista ou não. E sinceramente, pessoal, Dilophosauro é um gênero de dinossauros que a gente sabe que tem crista. Agora, imaginem a variação entre espécies de Dilophosauro. Imaginem diferentes espécies que existiram, tá? A gente só não encontrou, mas existiram diferentes espécies de Dilophosaurus. E imaginem a variação que esses bichos tinham de morfologia craniana, de tamanho da crista. Se um deles tinha crista e outro não, vai saber. Agora, a gente vem aqui pro Dracovenator, que tá bem perto do Dilophosauro, mas ele não é o mesmo gênero, ele é um outro gênero de dinossauros. Você acha mesmo que ele seria tão parecido assim com um Dilophosauro, que ele teria uma crista igual do Dilophosauro? Não, muito provavelmente não. Agora, imagine o Liliensternus, que tá fora da família. Vocês acham mesmo que ele teria uma crista tão desenvolvida assim para um animal que ainda é do Triássico? Um animal do Triássico ter uma crista tão desenvolvida assim quanto um Dilophosauro que é do Jurássico? Eu não acho. Eu acho que a representação do Liliensternus poderia ter uma crista? Poderia. Mas olha só como é a crista feita por um paleoartista. Crista em desenvolvimento, não é uma crista tão desenvolvida quanto foi aqui nessa série. Outros paleoartistas já fizeram quase sem crista nenhuma mesmo, né? Enfim. E aqui nessa representação nem tem crista nenhuma, mas ele tem um formato da cabeça que sugere que, assim, estaria no meio termo entre criar uma crista e não ter uma crista, né? Então, eu vou fazer aqui a minha representação, né, do Liliensternus, mas
Eu acho que faria sem crista, com certeza faria sem crista, não teria essa crista de Dilophosaurus assim. Inclusive a gente nem sabe se essa crista seria dupla, tá? A gente não sabe se ele teria crista dupla ou não, porque a gente não tem material de cima do crânio dele, ó, não tem. E aqui eu só mostrei uma imagem do corpo porque é um ponto positivo, tá? O corpo dele, esse pescoço alongado, essa cauda muito longa, né? Enfim, até mesmo o tronco desse bicho bem alongado, eu gostei bastante, eu achei muito bom. Mas eu acho que o que pecou mesmo foi só a carinha dele, que tá muito de Dilophosaurus, e as pessoas vão confundir, sabe? Não é por aí. A gente tem que pensar em... Você quer representar uma espécie que é pouco conhecida? Se esforce pra representar ela, então. Pra fazer ela ser diferente das outras com o máximo de evidência que a gente tem. O máximo de informação que a gente tem. Então, vamos lá. Como eu faria um Liliensternus? Vamos lá começar. Bom, eu acho que é isso, hein? Eu faria desse jeito, um crânio mais alongado, né? Esse crânio aqui tá muito curtinho. Com certeza esse bicho, ainda mais por ser próximo ali dos celófises, né? Esses animais já tinham um focinho bem longuinho ainda, embora o Liliensternus, por ser um animal bem grande, ele já estaria tendo... talvez um crânio mais robusto, enfim, né? Por isso eu também fiz um crânio um pouquinho mais alto, né? Segui bastante esse modelo aqui mesmo. Mas aí eu comecei a fazer alguma coisa que remetesse a uma crista, mas não tem crista nenhuma ainda. Eu tô fazendo um meio termo. Porque, cara, é um bicho do Triássico ainda. Com base nos poucos materiais que a gente tem, na filogenia e pela faixa temporal, não acho que esse bicho ia ter uma crista tão desenvolvida assim, igualzinha de um Dilophosaurus. Não acho. Eu acho que ele teria esse aspecto meio de cabeça... essa cabeça meio torta mesmo, né? Essa cabeça bem grande nessa região da frente do focinho. Porque seria uma fase, talvez, que esses animais estariam desenvolvendo essas cristas. E aí, por isso, estaria dando essa impressão de irregularidade da cabeça, né? Ó, imagina ele sem a crista. Seria algo meio assim? Não sei. Mas a minha, por ter uma singela crista aparecendo, né? Ele fica com esse aspecto. Mas eu achei bem legal, já achei muito mais interessante, muito mais único do que essa representação genérica de um Dilophosaurus, sabe? Então é isso, pessoal. Agora eu vou pintar essas representações. Vocês vão ficar aí com a timelapse final, que vai ser a capa desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Pra eu estar postando mais vídeos. E esperem pela parte 2 também, porque eu quero fazer a parte 2, parte 3 e a parte 4, né? Uma parte pra cada episódio. Esse aqui é só o episódio número 1. Fiquem aí com a timelapse e até o próximo vídeo. Valeu!